O meu filho vai para a escola, e agora? Se você está vivendo esse momento, esse vídeo pode ser útil para você, pois eu trago alguns aspectos importantes de serem considerados na escolha dessa instituição. Escolher a escola onde os filhos irão estudar realmente não é uma tarefa simples. Muitos fatores irão incidir para que essa escolha seja de fato tomada. As mulheres geralmente desde a gestação já começam a idealizar como será quando o filho irá entrar para a escola, né, se ela terá licença maternidade, quanto tempo ela poderá ficar com a criança. Então ela já começa a se preocupar e realmente é um assunto que deve ser levado assim de uma forma muito séria, porque afinal, né, gente, é o local onde os nossos filhos passaram boa parte da vida deles, do tempo deles. Então tem que ser um local seguro, um local em que ele se adapte bem, um local que a gente esteja felizes e confiantes, né, no trabalho que está sendo desenvolvido lá, nessa instituição. Então muitos elementos devem ser pensados antes que essa escolha seja feita, seja realizada. Vamos lá, então, eu vou falar sobre alguns aqui para vocês. O primeiro ponto é importante dizer que nenhuma escola é a melhor ou a pior, né? As escolas, cada uma tem suas características e as famílias também são diferentes entre si. Então, tem pais que são mais conservadores, tem pais que são mais liberais, mais modernos, gostam de ousar mais o estilo escolar do filho, enfim. Isso tudo vai depender do estilo de vida que você leva, né? Do estilo de vida que você gostaria que os seus filhos tivessem, das suas possibilidades financeiras, se você vai colocar numa escola pública, numa escola privada, se ele vai ter que ir muito cedo para a escola, ou se você vai poder deixá-lo em casa por um período maior, né? Além da licença maternidade. Então, muitos fatores aí, estão acontecendo ao mesmo tempo e eu sei que isso gera muita angústia, muita dúvida, muito receio. Afinal, a gente fica assim, nossa, completamente insegura de deixar aquela criancinha, principalmente quando vai muito cedo para a escola, né, nas mãos de pessoas que a gente não conhece. Né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é: tenha referência dessa escola que você está pensando em colocar o seu filho. Procure conhecer os pais, pergunte o que eles acham, como foi a adaptação da criança deles, como é o quadro de professores daquela escola, se esses pais se sentem felizes, né, com os filhos estudando lá. Enfim, o máximo de informação que você puder ter a respeito dessa escola, principalmente se você nunca esteve lá, nem como aluno ou alguma pessoa da sua família, é importante que essa escola, que você tenha alguma referência de uma pessoa que você confie, né? Embora essa referência seja muito importante, eu quero fazer uma ressalva aqui nesse ponto, porque eu falei lá no início, cada família tem um estilo, então às vezes uma escola que é excelente para mim, que meu filho se adaptou assim maravilhosamente, para o seu não vai servir, né? Que o seu filho é diferente, seu filho tem outro estilo, você quer que ele tenha um outro tipo de ensino. Então tenha referência sim, mas também procure entender, né, até que ponto você gostaria que fosse assim o crescimento do seu filho, o desenvolvimento do seu filho, né, o aprendizado dele, ou você gostaria que fosse diferente, certo? E aí você vai ponderar. Primeiro ponto aí, a questão das referências, se você já conhece previamente essa instituição, já ouviu falar. Um segundo ponto que a gente deve levar em consideração pelo dia a dia atribulado que nós temos, trabalho, enfim, vida pessoal, é a localização, gente. Essa escola fica perto da sua casa, ou perto do seu trabalho, ou do trabalho do seu companheiro, companheira, enfim. Vai ser possível que vocês se arranjem aí na casa de vocês para levar e buscar de uma forma tranquila, sem enfrentar um trânsito gigantesco no horário de pico. Sabe por quê? Tem muitas escolas maravilhosas, mas que ficam a quilômetros de distância do local onde você mora ou trabalha. E será que realmente vale a pena você colocar seu filho numa escola que é tida como maravilhosa, mas que no dia a dia vai ser um desgaste absurdo para vocês, né, como família, para a criança, enfim. Pense nisso, né? A localização é importante, ela tem que estar num local que te favoreça a família de uma maneira geral, estratégica. Se um dia você não puder buscá-lo, será que o seu companheiro busca? A sua mãe, não sei, a sua rede de apoio? Então pense nisso também, na localização da escola. Outro ponto importante é a
dimensão da escola, né, a questão espacial. O que essa escola oferece? Ela tem uma parte que é aberta, tem natureza, ela é toda fechada, enfim. O que você pensa que seria bom para o seu filho nessa parte de desenvolvimento, nessa primeira infância? Tudo bem ele não ter grama, não ter verde, área verde, a escola ser pequena, mas ela é perto da sua casa, teve referências boas, né? Você tem que pensar. Ou você quer que ele tenha uma escola ampla, você mora em apartamento, por exemplo, e gostaria que pelo menos durante a escola, esse período que ele estivesse lá, ele pudesse ter um pouco de ar livre, liberdade, contato com a natureza. Então é bom que a gente pense nesse ponto também, ao escolher uma escola, ao visitar as escolas. Um terceiro ponto e muito importante é a segurança. Ao fazer uma visita, né, agendada às escolas, geralmente essas visitas são possíveis, viu gente? Liga na escola e agende um dia, um horário para conhecer. Logo que você chegar, comece a observar como é a segurança dessa escola. As crianças saem e entram de uma forma sem controle, né? Ou há um controle mais firme, né, em relação a essa entrada e saída, circulação dos estudantes. Porque principalmente se o seu filho for muito pequenininho ainda, né, é importantíssimo que essa segurança seja pensada. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui é o tempo dessa escola, o tempo de existência da escola. A escola existe há muito tempo, ela foi criada recentemente, né? Porque tem preconceito em relação a escolas que foram recentemente criadas? Não, pessoal, isso depende do estilo de vida de vocês, né? Cada família irá pensar de uma forma. Por exemplo, pessoas que são mais tradicionalistas, né, tradicionais, enfim, às vezes vão querer colocar o seu filho numa escola que já existe há mais tempo, que já tem algumas referências, que já está consolidada no mercado. Outras famílias poderão gostar dessa ideia de arriscar mais, de algo um pouco experimental, diferente do tradicional, né? E tudo bem, mas é só para você pensar a respeito na hora de ponderar, né? O que eu gosto, o que eu gostaria, né? Quais são os nossos valores enquanto família? Então, é um pontinho aí a ser considerado também. E aí, ao chegar na escola, perguntem à pessoa que estiver conduzindo essa visita, mas também observe, né, o número de crianças por turma, a quantidade de professores ou auxiliares nas turmas, principalmente se as crianças forem bem pequenas, estiverem ingressando agora na escola pela primeira vez. Isso é muito importante, porque se for uma turma super lotada, né, de crianças pequenas, por exemplo, com certeza o ensino será prejudicado de alguma maneira. E aí, durante essa visita, você também deve observar, assim, qual é a receptividade, né? A receptividade dos funcionários dessa escola. Eles estão todos de cara feia, infelizes, né? Cochichando uns com os outros, falando mal, e a gente vai passando e vai ouvindo, né, gente? Ou eles te receberam bem, tem uma carinha de que estão satisfeitos trabalhando nessa instituição, porque isso é importante, porque lá, mais uma vez, o nosso maior bem, né? O nosso tesouro vai permanecer grande parte do dia nessa escola. Então, assim, é necessário que o clima seja favorável, né? As pessoas estejam bem trabalhando lá. E aí, você que é mãe, pai de primeira viagem também, vai ter inúmeras dúvidas. Pergunte como é o canal de comunicação entre a escola e a família. A escola dá abertura para a participação dos pais, a escola promove encontros, faz reuniões, permite que a gente expresse as dúvidas, possa participar mais do crescimento ali, da forma de ensino do filho, né? Pergunte tudo isso, porque isso é importante. Tem escolas que são mais fechadas e em que essa comunicação ela não é tão ampla, e outras são bem mais abertas, né? Receptivas a essas dúvidas, a esses questionamentos da família. Agora, tem um outro ponto, gente, que é importantíssimo. Não se esqueçam de perguntar a respeito do projeto pedagógico da escola, né? O projeto político-pedagógico é um documento que vai contar para você, né? Na verdade, ele norteia todo mundo, toda a comunidade escolar, os pais, mostrando como que essa escola vai conduzir o conhecimento ali dentro. Vai ser de uma forma tradicional, as crianças vão ficar a maior parte do tempo dentro da sala de aula, copiando as matérias, né? Ou essas crianças vão ter um ensino mais exploratório, fora da sala, vão aprender biologia direto na natureza, enfim, em contato com outros materiais, em roda. Então pergunte, né? Qual que é a filosofia da escola, qual o projeto pedagógico, como que eles conduzem esse ensino lá nessa escola, nessa instituição. Isso é muito importante que você conheça, para que depois também você consiga acompanhar, né?
como que está sendo o desenvolvimento do seu filho. E aí você aproveita e questiona a respeito do sistema de ensino. Qual é o sistema de ensino utilizado? Às vezes vem algum sistema, né, apostilado, é por livro, são apostilas desenvolvidas pelos próprios educadores daquela instituição. Então questione, como que são as tarefas para casa? São muitas tarefas, a quantidade é enorme, ou vão, sei lá, tarefas só aos finais de semana, sabe? Questiona tudo, é o momento de você perguntar. Porque depois você terá elementos, né, mais elementos para decidir, para tomar essa decisão que seja melhor para vocês enquanto família e para o seu filho. Olha, você já olhou localização, já pegou referências dessa instituição, já sabe qual é o plano pedagógico, projeto pedagógico da escola, você gostou da receptividade dos funcionários, você achou que o humor deles era legal, que o clima daquela instituição foi favorável, é próximo da sua casa, você tem a rede de apoio para te ajudar, enfim, você decidiu, você tomou a sua decisão em relação a determinada instituição. Então, gente, uma coisa muito importante é confie na sua decisão e confie na instituição. Por quê? Tem muitos pais que, ao deixar os filhos pela primeira vez na escola, passam a insegurança que eles têm para a criança. E a criança não consegue se adaptar, porque ela fica tão insegura, porque sente a insegurança dos pais naquele momento, que essa adaptação ou ela é muito estendida, prolongada, ou ela nem acontece. Então, se você checou todos esses pontos e muitos outros que às vezes você tem aí na sua listinha mental do que seria o ideal de escola, então confie, né? Confie, tenha uma pessoa de apoio, pergunte. Eu tenho um número em que eu posso falar diretamente com a coordenadora, enfim, com um apoio pedagógico, não sei, um canal ali muito próximo que você se sinta bem em saber se o seu filho está sendo bem cuidado, se ele está no processo natural, normal de adaptação, né? Então confie e transmita essa confiança para o seu filho, para que ele esteja feliz nesse primeiro dia de aula e que ele possa também confiar nos professores, nos colegas e se divertir aprendendo nessa escola, certo? Maternidade, gente, parentalidade é assim. É acerto, tentativa, erro, e aí você acerta um pouquinho aqui, e aí conserta de cá. É assim mesmo. A gente vai olhando o que é melhor, né? E tudo bem se a gente tiver que mudar a rota no meio do caminho. O que importa é que a criança esteja bem, esteja sendo cuidada, esteja feliz e adaptada naquele local. Então pense um pouquinho em todos esses pontos, assim. Tenho certeza que você, com seu coração aí, vai conseguir perceber o que é melhor para sua criança e para vocês enquanto família. Bom, é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, curta, compartilha e não deixe de se inscreverem no canal, porque isso é muito positivo para que eu possa continuar postando mais vídeos com esse tipo de conteúdo para vocês. Obrigada por assistir e até breve.